Voltamos com o nosso programa Conexão e eu separei para este último bloco uma conversa com o psicólogo Fábio Gadelha, conhecido também como Biola, apresentador do programa, está na mídia. Mais uma vez conosco, o Biola, o Fábio. O Biola. Ele, além de ser uma pessoa que ele é muito focado no trabalho dele na TV Metrópole, ele também é muito focado no trabalho dele em relação à área da saúde, na psicologia, não é? E hoje nós vamos falar sobre os transtornos, né? Mentais. Os transtornos que acometem as pessoas que elas têm dificuldades em se interagirem, né? Tem uma série de dificuldades. Gente, eu estou falando de TDAH, estou falando de autismo, eu estou falando de depressão, ansiedade, né? Tudo isso. O auxílio de um psicólogo é super importante para que ele possa aprender a lidar com isso. Verdade. Então, Biola, vamos falar sobre tudo isso agora com você. Antes do Biola falar, eu já falei de tudo, mas não tem problema. Então, para começar a nossa conversa, vamos falar sobre a psicologia como um todo. Psicologia como um todo, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre o campo de estudo e por que você resolveu ser psicólogo. Ah, que bacana, né? Sempre uma honra estar do seu lado, né? Você que é uma pessoa que me deu a oportunidade desde o começo, né? Nós somos aqui as raízes da TV, né? É verdade. Então, assim, pioneiros, né? Pioneiros, né? Do tempo que a TV ainda passava uns carrinhos com as músicas do Vicente Neto. Oh, tempo bom, né? Mas assim, Sônia, o campo da psicologia é bem abrangente, né? A psicologia, que é a área que estuda o comportamento, né? Então tem várias correntes filosóficas, né? Onde a cada ano se formam novos profissionais com base em cada teórico, né? Por exemplo, a minha base na literatura é uma literatura mais para estudo voltado ali à psicanálise, né? A psicanálise mais voltada para Lacan, que é aquela psicologia mais de enfrentamento, de entender um pouco ali a questão do que o paciente traz dentro do consultório, né? E o trabalho do psicólogo hoje, né? Assim, falando em saúde mental, é um trabalho que não só o paciente que ali está, né? Alguns psicólogos chamam o paciente de cliente, mas também a rede de apoio, né? Na minha parte clínica, eu gosto bastante de trabalhar diretamente com a família, porque assim, o paciente em tratamento, o paciente sobre um diagnóstico, paciente sobre diagnóstico, e a família, né? Como é que a família fica nesse viés de escuta do psicólogo e o tratamento voltado para os transtornos mentais, né? Como você mencionou no começo do programa, e algumas doenças psiquiátricas, como a depressão, que às vezes a depressão ela só é vista como tristeza, aquela pessoa que está isolando, e a depressão como doença psiquiátrica, ela é uma doença que mostra outros viés, né? O paciente sob depressão, ele está em oscilação, que pode entrar em algumas classificações dentro daquilo que a gente chama de diagnóstico. O psicólogo diagnóstico é entender qual é o viés terapêutico que a gente vai trabalhar. Não é aquele diagnóstico clínico que as pessoas têm como sentença. Ah, o paciente foi diagnosticado com borderline, o paciente foi diagnosticado ali com esquizofrenia, qual é a conduta terapêutica? Porque não é só a psicologia. Eu costumo falar, eu estava até olhando aqui os produtos que você apresenta aqui, bastante interessante que o psicólogo ele precisa de uma base nutricional, porque alguns problemas que podem desencadear transtorno pode estar dentro da nutrição. E se o paciente não tiver ali uma boa reposição de minerais e vitaminas, por exemplo, isso pode levar para ele um transtorno mental, como as doenças do neurodesenvolvimento, como o TEA, que é o autismo, né, e o TDAH, né, que é uma das que mais é presente hoje nas famílias, né? As pessoas, mas isso é modismo, isso é coisa do momento, isso é falta de educação. Só que não é, né? A gente é condicionado desde criança a comer errado. A gente dá um todinho ali para uma criança, a gente dá um bolo, um salgado. Então, assim, a nutrição dentro do contexto do desenvolvimento mental, ela ocasiona também alterações psíquicas, né? Então, isso é uma coisa aliada à outra, né? Seria uma rede de trabalho que também inclui o fonoaudiólogo, né? É um dos profissionais que precisa estar dentro da rede do trabalho interdisciplinar e multiprofissional,
né? Porque o fono, ali tem exercícios que são feitos, né? A identificação de alguns diagnósticos através da dislalia, identificar a questão da fala, do atraso, né? Então, assim... É uma coisa aliada à outra, consegue um resultado melhor. Exato. Não existe um trabalho terapêutico se não tiver uma equipe disciplinar. Você pode fazer a psicoterapia e pode fazer as psicodinâmicas, que é um olhar mais voltado ali para a psicanálise, que é aquela que você vai, fica num divãzinho parecido com esse aqui, onde o paciente vai fazendo associação livre, né? E já na psicologia tem o atendimento clínico, que é aquele quando você chega, traz uma demanda e de lá o profissional vai traçar a psicoterapia, que pode ser individual ou de casal, dependendo da demanda, que é os sintomas, né? O que a pessoa apresenta no atendimento. Na sua opinião, o resultado de cada paciente ou cliente, como alguns chamam de uns anos para cá, depende do interesse daquela pessoa que está indo lhe procurar, depende também da família, porque se a família não ajuda, porque se perturba mais ainda, deixa a pessoa ainda mais perturbada, ansiosa, e depende também do profissional. Na sua opinião, de todos esses, qual é aquele que, na sua opinião, é mais difícil de conseguir conciliar? Sônia, a doença psiquiátrica, né, que é a doença acometida ao sistema nervoso central, até mesmo as alterações psíquicas, é uma doença que até o paciente mesmo, ele custa entender que está precisando. Então, quando é uma doença que traz ali a compreensão, como a pessoa começa a perceber que mudou a rotina e ele chega a pedir o pai, a mãe ou um amigo uma ajuda, isso ele já tem um consentimento. Mas doenças psiquiátricas, às vezes, no começo tem um estigma, né? Aquela questão de se é frescura, se é falta de Deus, né? Eu escuto muito nos consultórios, as pessoas têm Deus como uma ferramenta, dependendo da religião, e algumas pessoas dizem, isso é falta de Deus. Aí você imagina aquela pessoa que está naquele momento de isolamento, ficar, será que Deus está me abandonando agora? Mais uma dúvida na cabeça da pessoa. Né? Então, assim, a psicofobia, que é justamente esse medo das pessoas ter contato com o psicólogo, que é o profissional que trabalha a prevenção. Os sintomas iniciaram, psicoterapia, prevenção. O psiquiatra, ele vai trabalhar mais a parte psicofísica, né, psicomental, onde entra a neuroquímica, que vai entrar a parte da medicação, e a parte da psicoeducação é você conversando com um familiar, um amigo, e orientando aquele seu amigo, seu irmão, seu filho, que ele precisa de um suporte psicológico. Até mesmo, se você estiver passando por algum acometimento, conversando com um amigo que tem um conhecimento, ele já pode chamar a sua atenção. Você já procurou um psicólogo? Porque o estigma da profissão de achar que o psicólogo cuida de loucos, né? É verdade. Isso às vezes tira as pessoas de dentro do acometimento. Porque dentro do quadro da ansiedade, tem a ansiedade de doença, né? É aquela pessoa que sempre está trazendo sintomas que pode adoecer e tem medo de ir a um médico fazer um check-up clínico. Tem também a ansiedade, que é algo que evolui a pessoa, mas quando ela se torna patológica, aquela que já gera um transtorno, ela começa já a mostrar para você que você precisa ter um cuidado. Aí quando vem as doenças psiquiátricas, como a depressão, ou um outro traço, né, que traz o acometimento do sistema nervoso central, aí sim, você precisa ter mais atenção. Esse trabalho que é feito com o psicólogo e com a rede de apoio é muito importante. Não adianta, assim, você quer um resultado no trabalho se você não tem um preparador físico, se você não tem um profissional farmacêutico que lhe dê uma orientação, balcão ali da medicação que você vai tomar, porque existe muito estigma do tipo de medicação, é genérico, é similar, é de referência. Isso não existe. São passados por critérios importantes. Então, assim, a dúvida maior é a desinformação. É a desinformação. Em relação à resistência, é mais resistente o pai, a pessoa que está acompanhando, é mais resistente ao tratamento ou ao acompanhamento, o paciente. Quem você acha que é mais resistente? Quem você acha que fica assim, tipo, até desacreditando naquilo? Geralmente, porque assim, a clínica na psicologia, ela é muito, a pessoa quando vai realmente é porque ela está precisando, né? E assim, algumas famílias, algumas culturas têm esse negócio de querer expor. Então assim, tem um lado, pode ser a família, mas quando a família vê que o adoecimento já adoece o familiar, que é a rede de apoio, porque eles só levam quando a rede de apoio está adoecida, porque é a rede que mais adoece. O paciente está sob transtorno, ele está sob transtorno. E a rede de apoio, quando percebe aquilo, eles buscam informação. E hoje um programa como o seu, que traz informações de cunho profissional, isso já gera uma psicoeducação. Então, assim,
o que mais se achava antes, que as pessoas não se permitiam a um cuidado, porque acha que pode mudar, pode melhorar. É tanto se você convidar uma pessoa que está sob um transtorno, tipo um existencial, sobre um relacionamento, vou para psicólogo que eu consigo passar por isso, mas a mente ela resgata em gramas de memória, sofridas na infância, né, que hoje você traz como doenças somatizadas. Por exemplo, na 18ª semana de gestação, a relação pai-mãe, a criança na prole ali, ela já começa a ter os impulsos nervosos. Então ela pode relatar comportamento existencial por acometimento pai e mãe numa relação ali afetiva onde teve um conflito. Por quê? A estrutura vem emoção, a criança quando quer comer, ela chora, gera uma emoção. Depois vem o sentimento, ela associa aquilo a algo e o pensamento. Então, a família e o paciente, eles precisam ter uma orientação no profissional da psicologia para poder dizer, isso aqui, isso aqui, né? Por exemplo, na minha área clínica, eu peço exames laboratoriais. Mas por quê? Porque eu estudo para isso. Para entender se uma anemia, por exemplo, pode levar a uma crise de ansiedade, uma desidratação pode levar a uma crise de ansiedade, uma infecção viral pode levar a uma crise de ansiedade, uma depressão pode desencadear, porque é um transtorno que pode estar dentro das classificações. O paciente chega sobre transtorno, uma síndrome, um distúrbio ou sobre a doença. A partir da fala dele, a gente vai identificar qual é a linha terapêutica que vai cuidar dele e, ao mesmo tempo, dar atenção à rede de apoio, não cuidar só do paciente. Não adianta você cuidar do paciente se não cuidar da rede de apoio, senão todo o trabalho que é feito aqui é desfeito ali. Então você faz um mapeamento. Quais seriam as técnicas utilizadas no seu consultório em relação ao acompanhamento do paciente? Quando eu falo técnicas, eu estou perguntando sobre hipnose, sobre regressão, sobre a questão da conversa, né? Eu não sei, o psicólogo tem como psicólogo que troca ideia, tem psicólogo que só escuta. Né? Então, como é que acontece isso? Geralmente, as abordagens, né? Tem a TCC, né? Que é muito comentada, sobre um trabalho que a TCC tem mais eficácia, mas isso depende, como você falou, pegando a sua fala, que depende do profissional. Né? A psicologia é um campo de estudo, é a base da filosofia, então assim, a gente trabalha com a escuta e de acordo com a escuta a gente devolve na semântica o que está entre a fala do paciente, qual é a linha de tratamento dele. Eu uso a hipnose, né, com a permissão do paciente, não Você é aquela usa hipnose? Uso hipnose na clínica, porque é uma ferramenta de investigação, onde eu levo um rebaixamento do inconsciente do paciente, e a partir dali ele começa a relatar memórias reprimidas que ele não consegue relatar naquele momento ali na clínica. Né? Então eu faço uma escuta com as famílias, pode ser o pai, a mãe, não peço sugestão, ele está por isso, por aqui, não, vou conversando, né? Porque na verdade a clínica não é conversa, ali a gente tem que fazer anamnese. Quando o paciente chega, não existe conversa. Como é que você está? Não. É a anamnese do começo ao fim, o que é que está comendo, quais são as últimas medicações, quando isso aconteceu, como foi na infância. É tratar o paciente dentro da terapia e não perguntando algo para poder gerar o que se chama de rapport. Não, eu tenho que entender ele e dar para ele a segurança do trabalho. E vou indicar a ele quais são a linha terapêutica que eu posso usar. Nutricionista, como eu lhe falei, preparador físico, porque a atividade física melhora a questão da neuroplasticidade, dependendo do que ele esteja precisando. Ele vai começar uma atividade física, saber se ele tem alguma comorbidade, qual é o grau de comorbidade que ele tem sobre diabetes, sobre hipertensão. É importante atender isso, porque mexe com toda a relação entre neurotransmissor, né? A questão da modulação do neurotransmissor, e também da composição física. Muito complexo. Muito complexo. Não tem como chegar, eu vou te escutar para te dar uma devolutiva. O psicólogo não trabalha com um conselho. Tem paciente que chega, às vezes eu dou uma devolutiva, ele sai, fecha a porta, e eu não posso absorver o que ele fala, que é a fantasia, porque senão eu adoeço. Por isso que os psicólogos, eles têm que fazer terapia. Ele não pode se colocar num lugar de suporte saber. Eu estou aqui com o meu terapeuta, né? E ao mesmo tempo, eu dando a devolutiva e eu percebendo que naquele lugar ali eu sou um paciente, eu não sou psicólogo. Eu estou impressionada com você. Parabéns pelo seu trabalho.
Infelizmente, o nosso tempo, você sabe disso, que você trabalha com programa de TV, o nosso tempo não permite que a gente converse mais hoje, mas eu quero seu comprometimento, gratidão. Que eu quero juntar aqui. Olha, falar eu quero sobre você, TDAH é bom, né? E eu quero trazer o fonoaudiólogo Gabriel, um prazer, para juntos nós termos aqui uma conversa e a gente falar sobre vários assuntos em que a gente liga psicologia e fonoaudiologia junto, tá certo? Importante, Fica essa promessa então, tá? Gratidão, a gente viu? combina. E fica a promessa para vocês, porque vocês vão ter informações valiosíssimas e você que está precisando buscar um profissional nessa área, vocês terão essa possibilidade através dessa conversa. Hoje nós estamos aqui com o psicólogo Fábio Biola e você estiver precisando também de um acompanhamento, pode ter certeza que ele é um profissional de mão cheia. Vocês notaram pela conversa que nós tivemos aqui o quão preparado ele é. Então, o Instagram já está na tela para que vocês possam, através do Instagram, né, ter o primeiro contato. Importante. Né? E aí, conversa com você no direct, tira as dúvidas. Quero agradecer demais a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão para você que está em casa. Muito obrigado aí pela oportunidade de sentar com você no sofá e trazer um pouco da importância, né, da saúde mental, que é algo que a gente precisa cuidar, principalmente para você que trabalha em empresas. Agora, dia 26, só uma mensagem rapidinho, dia 26 de maio agora vai entrar sobre a nova regulamentação psicossocial em empresas, né? Falando sobre a questão do cuidado das pessoas para evitar o burnout, né? É verdade. Que às vezes a pessoa pensa que o burnout está só nas empresas, mas está dentro de casa, está em vários ambientes, então as empresas precisam estar preparadas para esse momento, porque assim, colaboradores não são números, são seres humanos, são pessoas que fazem parte da nossa cultura e precisam ter esse cuidado. Gratidão pelo momento que você cedeu aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu quero aproveitar para agradecer a vocês que estiveram conosco até agora, agradecer a Deus por permitir que nós estivéssemos aqui juntos com saúde, né? Para poder passar para vocês essa experiência, essas informações. Então a gente nunca pode deixar de agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo que a gente leva para vocês também. Porque a responsabilidade de nós, comunicadores, é muito grande, para que a gente leve a verdade para vocês, não é isso? É isso mesmo, é verdade. Então, fiquem todos com Deus, beijo grande, olha aqui, estamos terminando aí o mês de abril e que maio venha com muito mais informação, muito mais alegria, muito mais entretenimento e muito mais interesse de você que está em casa, muito mais interesse que vocês conheçam mais, que vocês se informem mais e que vocês possam melhorar a qualidade de vida de vocês também, através desses profissionais que nós trazemos aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus, continuem com a programação da TV Metrópole e a gente volta com muito mais no próximo programa. Até lá!